Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Diga para o seu irmão, meu irmão, adore como se fosse sua última vez. Mas não será sua última vez. Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Vamos ser isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado, aleluia. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, mas ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Mas o teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de
exaltamos, Jesus, Filho do Deus vivo, porque sendo como Deus não usurpou, mas se esvaziou. Se esvaziou. Deus, tu és grande, és invencível, mas tu és a cura, grande em poder. De todo o coração cantemos uma vez mais. Deus, tu és invencível, mais elevado. Tu és a cura, nosso Deus, nosso Deus. O nosso Deus está presente aqui neste lugar esta manhã. Misture o seu aplauso com um belo sorriso. Diga glória a Deus. Nosso Deus está aqui nesta manhã. Estou muito feliz e grato pela chance de conhecê-los num domingo pela manhã. Meu nome é Paulo César, sou lá de São Paulo. Congrego na comunidade presbiteriana Redenção e faço parte do mesmo corpo de Cristo que resgatou cada um de nós. Estou muito feliz, pastor Márcio, de estar aqui com vocês nesta manhã. E... enfim, meu coração está saltitante de alegria e a gente quer compartilhar algumas canções com vocês. Não viemos fazer ou trazer nenhuma grande novidade, viemos apenas fazer aquilo que vocês já fazem e muito bem neste lugar. Viemos reconhecer que o nosso Deus é o único digno de ser adorado, amém? E eu queria iniciar cantando uma canção que eu queria compartilhar com vocês para que nós cantássemos juntos, o refrão pelo menos. Essa igreja é muito inteligente, muito afinada. Diz obrigado, gente, diz alguma coisa. Isso. E a gente vai cantar assim, olha. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Vamos juntos? Ó Senhor, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu. Existem dois grupos de pessoas: aqueles que reconhecem que precisam do Senhor e aqueles que ainda não descobriram isso, mas estão por descobrir. Todos nós e cada um de nós precisamos do Senhor em nossas vidas. É isso que faz a diferença. Obrigado, Senhor. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás. Se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Oh, oh, oh.
perante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Oh, 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 oh Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Oh, oh Senhor. Se você quiser e puder fazer isso, levante suas mãos aos céus e cante. Mas levante bem alta a sua Bíblia. Tome a sua Bíblia agora. Levante a mais alto que você puder. Isso. Nós estamos mostrando você, para conhecer uma igreja, você tem que saber se essa igreja, todo mundo, todos os membros da igreja vão com a Bíblia. Igreja sem Bíblia não é a igreja de Jesus. Entenda isso. Pode ser qualquer outra coisa. Mas a igreja, o Senhor diz que nós temos que ter a palavra, viver a palavra. Então, a Bíblia pode estar no seu iPhone, no seu iPad, pode até estar dentro do seu coração, como Cornélio, que sabe o Novo Testamento de cor. Mas você tem que levantar bem alta a palavra. Vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, declaramos por fé o poder inerente da Tua palavra para nos lavar, para nos edificar, para nos consolar, para trazer a salvação e apontar ao caminho da reconciliação. Conceda, Pai, ao pregador Tua graça, mas acima de tudo, a Deus, sabedoria e a unção, Senhor, para que todo o propósito da Tua palavra venha se cumprir em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo na nossa terra de muita expectativa, muitas inquietações. O que vai acontecer? Como será o dia de amanhã? O que Brasília tem de poder em nossas próprias vidas? As pessoas hoje carregam assim um vazio, uma expectativa, um medo. Há tantas pessoas que estão dizendo assim: e agora como será? Nossos olhos não devem estar postos simplesmente naquilo que nós vemos, porque existe um outro mundo nesse mundo. Existe o Senhor, existem os anjos do Senhor, existe a palavra do Senhor.
Eu quero falar hoje aos irmãos exatamente sobre fraqueza e força. Se tudo na vida é uma escolha, eu posso me alimentar só da fraqueza, só daquilo que as notícias vermelhas dizem, e situações aparentemente assim tão delicadas, como eu posso também me fortalecer na palavra de Deus. Então hoje nós vamos ler vários textos da palavra do Senhor, mas eu preciso que você comece a compreender que você nunca, se escolher viver pela palavra, você experimentará todas essas circunstâncias. Mas você vai passar de um mundo de uma forma vitoriosa, experimentando triunfo. Você não encontra a palavra sucesso na Bíblia. Você encontra a palavra triunfo. Vamos falar? Triunfo. Outra vez? Triunfo. Porque o sucesso é momentâneo. O sucesso é pontual. O triunfo é como uma linha contínua. Abra comigo em Números capítulo 11. Números capítulo 11. O verso de número 14, o Senhor começa a ministrar em nossos corações, dizendo de uma forma assim, tão clara, que nós necessitamos dEle. Sem Ele nós somos fracos, amém? Sem Ele nós somos o quê? Fracos? Não, nós somos fraquinhos, irmãos. Porque quem é fraco ainda tem uma força. Mas quando nós nos rendemos totalmente, nós vamos ouvir. Olha o que está escrito em Números 11, 14. Aqui está Moisés. Ele olha o desafio que ele tem pela frente, ele diz: eu sozinho não posso levar este povo, pois me é pesado demais. Moisés, ele tinha sido criado, formado lá no Egito, tinha PhD, BHC, BCG, tudo que é título que você imaginar, ele tinha. Mas há um momento quando Deus havia trazido para ele uma tarefa enorme, e ele olha, vê suas limitações, e ele abre o coração dizendo: eu sozinho não posso levar este povo, pois me é pesado demais. Muitas vezes você imagina uma tarefa grande só, daquele que é tão grande que você possa imaginar, mas é uma tarefa grande demais, você ser esposa, você ser pai, você ser filho, você ser avô, é uma tarefa. E enquanto o seu coração não encher dessa realidade, quando você pode dizer também: eu sozinho não posso levar todo este povo. Ele não está dizendo aqui a quantidade de povo, pode ser um povinho só você, seu marido e seus 8 filhos, mas não importa, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Quantas vezes é uma doença? Quantas vezes é o desemprego? Quantas vezes são pressões as mais absurdas que vêm sobre a sua vida? Mas é preciso que você seja tão sincero. Muitas vezes as pessoas dizem assim na nossa cultura: como é que vai você? A pessoa diz: eu vou mais ou menos. O brasileiro usa essa expressão mais ou menos. Mas na Bíblia não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Na Bíblia tem mais e menos. Como é isso? Mais ou menos? Não existe. Existe quando você diz mais santidade, mais pureza, mais amor, mais zelo, mais carinho, e menos impiedade, menos isso, menos orgulho, menos pecado. É mais e menos. Fale para o seu irmão: meu irmão, eu vivo mais ou menos. Mentira, irmão! Você vive mais e menos. Fale com ele: meu irmão, eu vivo mais e menos. Antes de você ser convertido, que você vivia mais ou menos. Hoje você tem que viver mais e menos. Mateus 26, o verso de número 40. Mateus 26, o verso de número 40, de uma forma tão clara, repete o que está lá atrás. Jesus pede aos seus discípulos para estarem com ele, orando, mas há um momento que eles não conseguem. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora, nem 60 minutinhos, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Em João 16, o versículo 12. João 16, o versículo de número 12, a palavra diz: tenho ainda muito que vos dizer,
tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis o quê? Suportar agora. O que Deus tem, tudo que nós já experimentamos, é tão pouco ainda diante de tudo que Ele tem. Mas existem limites. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus não permite de forma alguma que determinadas circunstâncias venham que sejam maior do que o poder do Senhor. Mas algo que você sempre tem que ter é a sua dependência dEle. Você sempre não pode de forma alguma quebrar a sua dependência dEle. E Jesus Cristo disse, olha, vocês suportaram até aqui, mas olha, aguardem. Ele diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo de número 2. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 2, Paulo diz assim, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Há um limite na nossa vida. O Senhor, a palavra diz que Ele conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó. Ele conhece os nossos limites. Ele conhece. Você, por mais que seja tão, há um momento que você precisa abrir o seu coração. Por quê? Deus permitiu que o homem vivesse na dependência dEle. O pecado nada mais é do que a independência de Deus. É o homem querer fazer a sua própria vontade. Pecado é errar o alvo. E Deus nos criou para a sua própria glória. E Deus nos criou para vivermos realmente assim, dependentes dEle. E muitas vezes nessas horas de crise, nessas horas assim, que estamos tão fragilizados, é o momento quando você pode entrar e mergulhar na graça do poder do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 12. Há um momento quando um rei chamado Josafá ora, e ele rasga o coração, e ele diz assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão o quê? Postos em Ti. Existem esses momentos na nossa história. Eu não sei o que você está vivendo, mas existe uma guerra contínua. Aqui Josafá diz, nosso Deus, não executarás tu teu julgamento contra eles? Mas ele tem o coração aberto, e ele pode dizer assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Hoje, empresários estão dizendo, o que vai acontecer? Por esses dias o dólar está chegando a R$4. Situações aparentemente tão absurdas. E você olha, e o desemprego, como é que vai ser? Como é que vão meus filhos, isso e aquilo outro, como que vai ser? O que vai acontecer? Era a situação que estava aqui. E ele diz exatamente, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Mas ele diz assim, porém, todavia, entretanto, diz assim, os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode dar um aplauso para ele? Que seja esta a realidade. Coloque os seus olhos no Senhor. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Vamos falar? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Agora, deixe o nós para lá e fala meu. Vamos falar? Porém, os meus olhos estão postos em Ti. O Salmo 127 começa dizendo assim, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que a edificam.
Querido, se não for o Senhor, todo o nosso trabalho, todo o nosso suor, não conta. No Velho Testamento, o sacerdote algum podia usar a roupa que eu estou usando. Ele só podia usar uma roupa de linho. A roupa era de linho, não era para ser uma roupa assim tão diferente dos outros. É que ele não podia suar. Ele não podia suar. Não é a força. Quando lemos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando lemos Jeremias, ele abre o seu coração, no capítulo 10. Jeremias capítulo 10, o verso de número 23 e 24. Jeremias capítulo 10, versos 23 e 24. Você jamais pode esquecer disso, da sua fragilidade, para ter sempre a dependência dEle. E diz assim a Escritura: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Em João, capítulo 3, o verso 27. Deixe seu coração vivenciar essa experiência. João 3, o verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós só temos o que Deus nos dá. Qualquer outra coisa que você venha possuir que não tenha vindo de Deus é confusão na sua história. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. No meio de mais de 7 bilhões de pessoas, às 24 horas, o olhar do Senhor repousa sobre você. Não existe nada, não existe um momento sequer, não existe um momento sequer que Ele não esteja olhando a você. Deus é Deus, a capacidade de abstração dEle é infinita. Por isso, quando você entende isso, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. No capítulo 15 de João, o versículo de número 5, Jesus disse algo que você não pode jamais esquecer. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Outra vez, sem mim nada podeis fazer. Lá em cima, a terceira galeria, vamos dizer: sem mim nada podeis fazer. A do meio: sem mim nada podeis fazer. Nós aqui embaixo: sem mim nada podeis fazer. Todos juntos: sem mim nada podeis fazer. Outra vez: sem mim nada podeis fazer. Eu oro para que o Espírito Santo, naquelas horas que você estiver indeciso, sem saber o que fazer, como agir, que o Espírito Santo te possa fazer lembrar das palavras do Senhor dizendo: sem mim nada podeis fazer. Por quê? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 3, o verso de número 5, diz assim: não porque por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vamos falar? A nossa suficiência vem de Deus. Nós estamos limitados a um corpo.
O nosso corpo não é de um super-herói. Nosso corpo é limitado. A duração do nosso corpo tem um limite também. Isso nos limita. Quando você lê em Lucas, capítulo 13, versículo 11, Lucas, capítulo 13, o versículo de número 11, diz assim, começar do 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 séculos. Esse demônio já tinha mais de 18 séculos, mas ele estava nessa mulher há 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Quem sabe que está encurvado na sua vida com tantos fardos? Uma vez perguntaram para o menino o que era um pessimista. O que é um pessimista? Aí o menino, com toda a sabedoria dele, diz, é aquele que olha para os pés. E o pessimista é exatamente que olha para os pés e deixa de olhar para esse que pode endireitar. Em João 5, verso 7, João capítulo 5, o verso de número 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quantas vezes essa limitação física, a pessoa está ali, mas ele no coração, ele pode também dizer, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quantas pessoas estão aqui em Belo Horizonte hoje? Quantos por esse Brasil afora e o mundo, que não tem ninguém para colocá-lo no tanque? Ninguém para carregá-lo. Nosso chamado não é para ficarmos dentro dessas paredes. Nosso chamado é lá fora. Nós somos a resposta de Deus à necessidade de todos os homens. Esse aqui dizia, eu não tenho ninguém. Se você virar a página, João 6, o verso 44. João 6, 44. Jesus Cristo deixa para todos nós esta oportunidade. Quando ele diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Há limitações tão grandes. Em Atos capítulo 3, o versículo 2, aquele paralítico que ficava ali na porta do templo, a limitação dele se arrastando, e diz aqui o texto, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. A vida dele, ele era carregado para ficar ali. Em Romanos capítulo 5, o versículo 6. Romanos capítulo 5, o versículo 6, diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós ainda, vamos falar? Ainda éramos fracos. Agora, a nossa fraqueza, a fraqueza humana, torna-se a oportunidade para Deus nos ajudar. Muitas vezes pessoas dizem assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quantas pessoas que dentro do amor do Senhor, vêm para Ele somente através da dor. Tem pessoas que não experimentam a dor.
Tem pessoas que ouvem o Evangelho e o abraçam. Mas tem pessoas assim, tão confusas, tão assim, tão perdidona, que precisa e vem numa situação assim. O Salmo 116, o versículo de número 6. Salmo 116. Até mesmo para você crescer na sua fé. A palavra diz no Salmo 116, 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. O Senhor vela pelos simples. E a outra tradução diz assim, o Senhor vela pelos fracos, por aqueles que não têm nem força. E Ele diz, achava-me prostrado. E Ele o quê? Me salvou. Há um momento, se tem uma palavra que o Senhor sempre quer ouvir, é da nossa dependência. Nossos filhos podem crescer. Ana Paula, não tem vergonha nenhuma de falar que ano que vem eu vou fazer 40 anos. O Dedé já tem 38. A Maria já tem 30. Mas muitas vezes eu os coloco no colo. Igual você está aí com seu bebê. Porque um filho nunca deixa de ser filho. Mesmo com a idade. Tudo que Deus deseja é que você nunca perca a simplicidade de ser criança. Tem gente que tem tanta teologia, e nunca consegue ficar nos braços do Pai. Eu sou forte, eu sou bom, eu sou doutor, eu fiz mestrado, doutorado, isso e aquilo. Tem a cabeça tanta cheia de elogia, mas falta o que mais é necessário. Essas coisas são importantes, mas o que é necessário é entender que a nossa fé não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento com Ele, é a nossa intimidade com Ele. Quando lemos aqui em Marcos capítulo 4, os discípulos estavam passando por um momento delicadíssimo, quando olhavam para um lado, para o outro, e pareciam que iam até morrer. Olha o que acontece. Marcos capítulo 4, verso 38 e 39, dizem assim: os discípulos estavam todos no barco, Jesus também, e diz o 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus estava na popa, dormindo. Tinha tempestade. Mas quando Jesus está no barco, o barco nunca vai afundar. Nunca se esqueça disso. Pode vir tempestade que for, crise que for, Deus continua no trono. Satanás não o arrancou do trono. Ele está no trono. E diz aqui a palavra: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é uma das palavras mais que fere o coração dele. Não te importas, porque ele se importa. Quando Jesus estava lá em Betânia, na casa de Maria e de Marta, Marta estava tão agitada, tão preocupada com as coisas. E Maria estava ali aos pés do Senhor. E Marta vem e fala: Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe ficar fazendo tudo sozinha? O Senhor não se importa comigo? Jesus volta e diz: olha, ela escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós ficamos meio com barata tonta e achamos que Jesus não se importa. Filho, passa a mão na sua cabeça, vê se tem cabelo. Tem gente que não tem. Se você arrancar esse cabelo, a Bíblia diz que nossos cabelos estão numerados.
Esse cabelinho meu aqui pode ser o de número 3.828. Se Jesus disse que nossos cabelos estão numerados, não cai uma folha de uma árvore que ele não tome conhecimento, que ele sabe. Se ele que cuida dos pássaros, ele que veste os lírios. Mas muitas vezes nós nos voltamos para ele, exatamente nessas horas assim, quando olhamos e pensamos, e agora? Muitas vezes, diante das necessidades materiais, tal qual os discípulos em João 6, o versículo de número 9, diante de uma multidão para ser alimentada, João 6, o capítulo 6, o versículo de número 9, diz assim: André volta para Jesus e diz, verso 9, eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, que é para tanta gente? Mas isto, o que é para tanta gente? Mas isto que é para tanta gente? Nós temos as nossas limitações, mas existem esses momentos que você olha e diz, como? Como? Você pega o seu salário no final do mês e diz, isso não vai dar. Isto não vai dar. Você olha para você mesmo e diz, isso não vai dar. Diante dele estava isso. Mas isto que é para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos. Isso que é? Uma das coisas que mais fere o coração de Deus, e um dos pecados mais abomináveis para Ele, não é tanto o pecado do adultério, é o pecado que fere o caráter de Deus. É a murmuração. E murmurar significa o quê? Se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer melhor do que Ele. Murmurar é isso. Se eu fosse Deus, eu ia fazer melhor do que Ele. Se eu fosse Deus, eu ia fazer assim. O povo ficou 40 anos dando volta no deserto por causa de um pecado. Era o pecado da murmuração. 40 anos caminhou dando voltas, perdendo a vida. Podiam ter desfrutado lá da terra da promessa. Era apenas 40 dias a caminhada. A caminhada era de 40 dias. E levaram 40 anos por causa da murmuração. Deixe Deus ser Deus na sua vida. São 5 pães e 2 peixinhos. Sua necessidade é tão grande. Mas 5 pães e 2 peixinhos, com a bênção do Senhor, se transforma em alimento para satisfazer a necessidade de uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Sabe, Deus tem livramento. Você jamais pode abrir o coração para dizer assim, não, Ele não vai agir. Quando você lê em Jó, capítulo 5, o verso 19. Jó, capítulo 5, o verso de número 19. Ele que passava por aqueles momentos tão complicados na sua história. Lá ele pôde ouvir assim, de 6 angústias te livrará, e na 7ª, um mal não te tocará. O Salmo 91, versículo 3, você sabe de cor esse texto. Salmo 91, verso 3. Tem pessoas que colocam a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, para espantar demônio. Não espanta demônio nenhum. O que espanta é exatamente a palavra de Deus em você. A fé cristã não tem superstição alguma. E tem pessoas que atribuem à Bíblia superstição. Aí eu vou fazer uma viagem, meu marido vai viajar, eu vou colocar a Bíblia na mala dele para livrar de acidente. Não é isso. Ela virou um amuleto. Não tem superstição alguma a fé cristã. Temos o poder da palavra. E aqui o Salmo 91, verso 3 diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
É uma promessa. E você reivindica e a vive. Em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, provados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 2 Timóteo 4,18. 2 Timóteo 4, o verso de número 18, diz assim: o Senhor, vamos falar? Vamos ler juntos esse texto? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Não, vamos ler, porque esse texto toda a Bíblia é gloriosa, mas agora vamos ler como deve ser lido. Faça assim com a sua mão, como um guerreiro. Vamos falar? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Outra vez. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aplaudi-lo. É a promessa dele. O Senhor fale comigo, Muitas vezes você lê a Bíblia como se fosse assim, o Senhor Esse texto é para o outro, não é para mim. Você tem que entender que quando você lê a palavra, é para você. É para mim. Vamos falar? É para mim. Ah, se a minha sogra pudesse... Não é isso, filho. É você. A palavra diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. 2 Pedro, capítulo 2, o verso de número 9. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando lemos os exemplos de livramento das Escrituras, de Ló, eu não vou ler o texto, mas lá em Sodoma e Gomorra, por causa de Ló e sua família, antes que a destruição viesse, Deus o livrou. Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, todo o exército estava lá tremendo, mas apareceu simplesmente um jovem, um zero à esquerda, ninguém dava nada por ele, mas foi ele que derrubou o gigante. Aqueles 3 moços lá, em Babilônia, Daniel capítulo 3, o verso 27, o rei disse: nós jogamos 3 na fornalha, mas eu estou vendo o quê? 4. E o semblante desse quarto era semelhante ao Filho de Deus. Quando você guarda isso, Jonas, quando o navio estava para afundar, ele é julgado. A despeito da sua vida, da sua rebelião, Deus continuava tendo um propósito na vida dele. E alguém disse: eu tenho visto que você é imortal, até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus tem um plano específico para a sua vida. Quando Jonas é julgado, a provisão de Deus vem, e um grande peixe, tinha que ser bem grande,
E ele ficou ali 3 dias e 3 noites ali. Quando olhamos Paulo e Silas na prisão, momentos delicados da vida deles, vem o livramento. Sabe, quando olhamos assim, percebemos toda a intervenção do Pai, o Senhor como grande libertador. O livro de Isaías, eu quero que você abra comigo. Ele é que traz a graça de vivermos assim. E você nunca pode esquecer dessas realidades. Isaías 46, o verso 4. Vamos voltar para a Bíblia. Isaías 46, o verso de número 4 diz: até a vossa velhice. Fale comigo. Até. Olhe para o seu irmão e fale: meu irmão, você vai ficar bem velhinho. Bem velhinho. Bem velhinho. Mas bem velhinho mesmo. Olha a promessa que ele tem: até a vossa velhice eu serei o mesmo. E até as cãs, quando você ficar encolhidinho, cheio de rugas, sem botox, diz: eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Até lá. Volte um pouquinho, Isaías 40. Isaías 40. Verso 29. Isaías 40. 29. Diz assim: faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia! É a promessa. É assim. Isaías 41, o versículo 10. Nessas horas de batalha, nessas horas quando a fraqueza está fazendo seu diagnóstico, dizendo: não vai dar, você pode lembrar. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, hein? Porque Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos. Não te assombres. Não te assombres. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 2 Coríntios 1:10. Vamos nos colocar em pé. Então, levante com a sua Bíblia. Paulo César, prepare com seus músicos. 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 10. 2 Coríntios 1, 10. Diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado, que ainda continuará a livrar. Uma das palavras mais fortes da Bíblia é a palavra ainda. Fale comigo. Ainda. Outra vez, ainda. Você nunca deve falar assim: aquela pessoa não é salva. Deve falar: aquela pessoa ainda não é salva. Uma pessoa que está doente, não fale assim: ele é doente. Vai dizer: ele ainda está doente. Aqui a pessoa está desempregada. Coloque a palavra ainda. Ele ainda está desempregado. Porque aqui a palavra diz de uma forma tão forte: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar. Ele livrou uma vez e vai continuar livrando. Porque a duração desse ainda
Só Ele que sabe. Agora, a nossa falta de poder, frequentemente, é por causa de duas coisas: pecado e incredulidade. Continuamos muitas vezes fracos, arrastamos por causa disso, de pecado, consciente e de incredulidade. Quando lemos Levítico, capítulo 26, Levítico 26, versículo 14 a 16. Diz assim: mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes estes mandamentos, se rejeitar os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós terror e tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos comerão. Deuteronômio 28, 32 repete isso, Josué 7, 12, Juízes 1, 21. Quando um pacto é rompido, Sansão foi um homem que tinha tudo para viver tão bem. Era forte. A força dele vinha de uma aliança e de um pacto. O sinal estava em seus cabelos. Mas ele brincou. Desprezou a unção que ele tinha. E quando seus cabelos foram cortados, ele ficou fraco, igual qualquer um outro. Seus olhos foram furados. E ele virou palhaço. Palhaço. Os outros escarneciam dele. Mas houve um momento quando ele disse: eu não quero mais envergonhar o nome de Deus. Eu quero só uma nova oportunidade. Você conhece a história. Mas foi o que ele venceu, matou naquele momento, do que em toda a sua história. Não venda, querido, não troque de forma alguma o que Deus te deu, a força que Ele te deu. Escolha viver uma vida pura, uma vida santa. Escolha viver. A sua autoridade vem da sua identidade com Ele. Não abandone o Senhor, de forma alguma. Nossa força vem dEle. Nossa força não vem de nós mesmos. Da fraqueza, vamos tirar a força. Coloque sua Bíblia no banco. Vamos dar nossas mãos pelos corredores. A reunião não terminou para ninguém sair. Vamos dar as mãos pelos corredores. Todos em pé. E se for um paralítico que estiver perto de você, exerça a fé falando: levanta em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor. Eu venho me derramar és
abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair. És fiel, Senhor, dizes palavras de amor, esperança ao sentir o teu toque, por tua vontade, libertas meu ser no calor do teu Santo Espírito, Senhor. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que sou. Erga o som da sua voz e cante a este Deus assim. Me ama, Ele me ama. Me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, por nos amar, Ele tem falado conosco nesta manhã. E eu creio, eu recebo a palavra do Senhor sobre a minha vida. Erga o som da sua voz e cante mais uma vez a Ele. Me ama, Senhor, me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Mesmo quando eu sou fraco, Ele me ama. E o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Ele me ama. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, tenho amigos, olha quantos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente, de segunda a
segunda, em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a nossa canção. Sua voz e cante assim: louvarei. Amanhã no trabalho, na escola, na faculdade, seu louvor. Na cozinha, na sala, no nosso quarto fechado, em meus lábios e também no coração. A tua melhor expressão de louvor diante do Senhor. Sinta-se livre para se expressar diante dele. Grite, pule, faça alguma coisa de celebração. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu confio em tua palavra. Glória a Deus. Coloque suas duas mãos sobre seu coração agora. Deixe só o Espírito de Deus se mover em nosso meio agora. Feche seus olhos por um instante. A maior riqueza que você pode experimentar aqui na terra, seu maior patrimônio e que ninguém pode roubar, é a certeza de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus veio, morreu, ressuscitou para te salvar. A palavra diz que todos pecaram, mas que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo veio para que você pudesse ser salvo, perdoado. Tudo que você tem que fazer para receber é tomá-lo como seu Senhor e Salvador. Todos somos pecadores e estamos condenados, mas só Jesus que pode salvar. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, mas acabou se desviando, veio uma saudade, você veio hoje aqui como um pródigo, mas o Pai te recebe. Feche seus olhos e ore comigo. E queria que todos se identificassem com todos que estão aqui e com milhões que podem estar nos assistindo agora. Ore dizendo assim: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama, me ama, me ama, ao ponto de ter morrido na cruz em meu lugar. Eu reconheço que sou um pecador, miserável, condenado, mas nesta hora eu abro o meu coração e eu te convido. Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Enquanto todos continuam com os olhos fechados, eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, eu quero orar sozinho. Ninguém converse, ninguém ande, só o Espírito Santo andando em nosso meio.
quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava desviado e volta aos caminhos dele, por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Você que orou comigo dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Levante bem alta a sua mão. Ou você que estava desviado e volta para ele, pode levantar a sua mão. Toda a igreja está orando, intercedendo por você. Sem constrangimento algum, levante a sua mão. Levante bem alto. Eu quero ver a sua mão erguida. Quero ver a sua mão erguida e orar por você. Isso. Pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir algo. Todos vocês que levantaram as mãos, lá na segunda galeria, na primeira aqui no térreo, só vocês é que vão andar agora. Eu peço que você venha aqui, venha cá, todos que levantaram as mãos. Aquele senhor de blusa branca, cabelinho branco lá atrás. Quero pedir que cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Deixe o seu lugar e venha. Venha, venha. Senhor te abençoe. Senhor, não pode deixar ele, só ele. Pode. Vem. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Vem. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: como está a sua vida com Deus? Todos. Vem. Igreja, estenda as mãos, comece a ministrar sobre essas vidas. Você que está aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, venha. Ou você que nos assistiu até agora pela TV, esse é um momento precioso para você. É o momento de você também falar: Jesus, vem entrar na minha vida. Ou você que estava longe de voltar para Ele, faça isso agora. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550, você pode ligar. Queremos orar por você, como vamos orar por estas vidas. Queremos orar por você, como se você estivesse aqui agora, na certeza que o Senhor te recebe, transforma a sua história. Ele me amou, Ele me ama. Igreja, estenda as mãos. Vocês que estão aqui podem ficar em pé. Chega aqui bem pertinho de mim. No momento, filho, que quando você falou: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. No momento quando você disse: eu volto para Ele, Ele estendeu a mão para te receber. Tudo será tão novo na história de vocês. Tudo. Mais vidas estão chegando. Meus pastores, ajudem a recebê-los. Olhem para mim. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo destas vidas todo o poder das trevas e ligo agora cada uma com a tua vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. Você começa a experimentar uma paz agora. Olhe para mim. Esta paz é a paz que só Jesus pode dar. É a paz do perdão. Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Nessa atitude, hoje você recebe também uma nova família que vai cuidar de você.